Falar dessa poltrona é falar da minha existência atual, é falar de tudo pior, melhor da minha vida. A poltrona significa o grande sinal de Deus. Essa poltrona significa a viagem. A grande viagem da minha vida. A grande viagem. Essa poltrona significa que tudo aquilo que podia dar errado, ou tudo aquilo que poderia ficar no mesmo lugar, não ficou no mesmo lugar. Não ficou no mesmo lugar. Aliás, essa poltrona, ela fez uma grande viagem. Ela fez uma viagem no tempo com a minha vida, ela fez uma viagem no tempo com as grandes transformações. Bem-vindos ao canal do Geraldo. Mais uma vez o nosso encontro semanal. Eu nunca falei dessa poltrona. A importância dessa poltrona na minha vida. Essa poltrona que ela poderia já ter virado lixo há muito tempo. Ela poderia ter virado... Não era nem para existir essa poltrona. Mas tem coisas que se você jogar fora, você está jogando você fora. Eu sabia que essa poltrona ia ter que me acompanhar onde quer que eu fosse. Com que coragem que eu poderia jogar essa poltrona fora. Eu mudei de casa, mudei de cidade, mudei de vida, mudei de emprego, mudei de programa, mudei de vida. Mudei de tudo. E ela sempre me acompanhando. Uma poltrona que significa o seguinte, como se fosse um aviso. Ei! Essa poltrona aqui que vocês estão vendo, ela significa o grande aviso. Ei, ó, veja bem o que você vai fazer, hein? Você não vai mais precisar de mim, você não vai mais sentar aqui. Hoje essa poltrona virou um santuário. Tanto que ela virou um santuário que ela está aqui na sala que eu fiz para minha mãe aqui em casa. O legal do canal do Geraldo é isso, né? Que vocês entram dentro da minha casa. E muitas vezes o maior entrevistado do meu canal vai ser eu. Vai ter entrevistas aqui? Vai ter entrevistas, claro. Mas o maior entrevistado serei eu. Eu vou me entrevistar. Aí, em toda a casa que eu já passei, sempre teve um canto especial para essa poltrona. Mas, Geraldo, que poltrona é essa? Você sempre fala, às vezes você até posta no seu Instagram. Me segue lá no Instagram, @GeraldoBalanca. Está aqui embaixo, ó. @GeraldoBalanca. Essa poltrona significa exatamente o olhar de Deus. O olhar profundo de Deus de que as coisas dariam certo. Porque essa poltrona aqui, Brasil, mundo que me vê agora, essa poltrona foi a primeira poltrona que eu e minha mãe ganhamos quando a gente sentava no chão, quando a gente morava nos fundos, na baixada de uma zona de prostituição, num puteiro, como todo mundo sabe. Eu não escondo e eu encho a boca para falar puteiro, porque era um puteiro, aliás, é um puteiro até hoje lá, a baixada da Senador Vergueiro, cruzamento com a rua Capitão Bernardes e Silva, no centro lá de Limeira. E como era uma casa velha, que chovia muito dentro, e a gente não tinha condições de ter um sofá. Então isso aqui foi o meu primeiro sofá. Mas, Geraldo, cadê as outras poltronas? Não tinha outra poltrona, era só essa. E nós ganhamos essa poltrona de uma senhora, a qual eu tenho muito carinho, e hoje ela está do outro lado, ela está no céu, está no mundo espiritual, que é a Dona Isabel, a chamada Avó Isabel. A Avó Isabel era uma senhora já de idade, que a minha mãe tinha uma grande amizade com ela e com a filha dela, uma das filhas, a Lígia. Morava na Vila Jacon, e a Dona Isabel era uma senhora muito caridosa, muito querida. E minha mãe, fazendo faxinas lá, descobriu, lá na época, uma mulher, a Dona Isabel, inclusive ela lia sorte, o pessoal falou que lia sorte sorte no baralho. Ah, Geraldo, eu não acredito nisso. Ok, tudo bem. É como se fosse o tarô hoje. E eu respeito profundamente, que eu sou um cara que eu respeito todas as religiões, meu. Eu não sou um cara que eu fico rotulando
a tua religião, seja a religião que for. Até se você não acredita em Deus, é uma consequência tua. Se você é ateu, ok, isso é com você. Existe uma palavra poderosíssima que a gente tem que respeitar. E as suas consequências também. O chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é maravilhoso e perigoso. Bem, a Dona Isabel e essa poltrona, ela estava toda descascada, toda velha, e a Dona Isabel ia jogar fora. E aí foi que eu e minha mãe falou, não, eu chamava ela de vó Isabel. Ô vó, então me dá essa poltrona. E eu nunca mais me esqueço do filme que foi. A alegria que foi levar essa poltrona para casa e como nós levamos. Metade do caminho eu levei essa poltrona carregada na cabeça. E a outra metade do caminho, porque era como se fosse o quê? Quase 1 hora de caminhada de onde morava a Dona Isabel, lá na Vila Jacom, até a baixada do centro, onde eu morava com a minha mãe. E não pesou nada. Nós não estávamos levando lixo para casa, a gente não estava levando peso para casa, a gente não estava levando algo que fosse um trambolho, não. A gente estava levando o nosso primeiro móvel, a gente estava levando um sofá, embora fosse só uma poltrona, era um sofá, era o nosso sofá. Era o nosso sofá. Isso pra gente foi uma alegria muito grande. Aí metade do caminho começou a me doer o ombro, começou a me doer a cabeça. Aí a outra metade, a minha mãe, que na época tinha saúde e tudo, ela botou na cabeça e levou. Aí depois eu vi que era pesado e eu voltei a pegar. E quando nós chegamos com essa poltrona em casa, cara, foi aquela sala vazia, ela se encheu. Ela se encheu porque ela ficou lotada de esperança, lotada de felicidade. Mas e aí, Geraldo, como é que vocês dois sentavam na poltrona? Não. Quando dava, eu sentava, minha mãe sentava no chão, e quando... Aí eu falava, mãe, agora a senhora senta. E ficava. E foi isso por longos e longos anos. Longos e longos anos. Então aqui está um pedaço da minha mãe, aqui está um pedaço da vó Isabel, aqui está a minha vida. Eu nunca pensei na minha vida. Hoje a minha casa tem 6 áreas com sofás aqui hoje a minha casa. Por bênção, por merecimento, por trabalho. Mas eu já cheguei a ter um sofá de um outro imóvel meu. Esse sofá ele tinha 5 metros, 6 metros. Era uma sala de cinema que a gente fez. Mas não tinha o mesmo gosto de sentar. Porque na época eu tinha Olga. Na época era diferente, você só tinha isso, você se apegava a isso, você ficava, era aqui, você era uma magia, E hoje, com tantos sofás, mas a moradora fisicamente não está mais aqui. A Olga se foi, né? Então, se foi, mas a Olga está aqui dentro, está viva. E cada sofá, eu me lembro quando as coisas começaram a melhorar, depois desse sofá, Deus foi tão bondoso, as coisas sempre foram muito devagar na minha vida, assim, ó. Mas quando elas fazem assim, ó, elas param, aí demora, aí você acha que nada vai acontecer, aí você acha que está tudo parado, aí você acha que Deus esqueceu, aí de repente aquela escada que está parada, você leva um supapo, você leva uma alavancada e de repente quando você vê, você está lá em cima de novo. Porque eu me lembro que depois desse sofá aqui, que ficou muito tempo na sala de casa, uma casa que chovia demais, eu me lembro perfeitamente que eu trabalhava na gráfica Pfeiffer, da dona Sinira Gueles Pfeiffer, que ficava completamente do lado, num barracão, a gráfica Pfeiffer ficava também na Rua Senador Vergueiro, dava para ir a pé, quando estava 15 passos eu estava lá. Eu passava e via a gráfica lá, o pessoal trabalhando, e aí minha mãe na época foi pega com câncer de mama, e eu falei assim, eu nunca fiquei sem trabalho, eu falei, eu vou entrar nessa gráfica. E lá entrei como tipógrafo, aí depois passei para a área de desenho, porque eu desenhava as figuras geométricas, aprendi a desenhar as figuras geométricas da prancha, da tipografia, onde você desenhava os formatos, principalmente da época chamado dos logotipos das empresas. Isso chamou a atenção do dono, da dona Sinira e do gerente, o Toninho, que tem uma saudade gigantesca. E aí eu fui passando de sessão em sessão.
E eu trabalhei e ganhei dinheiro. Em dinheiro de hoje, você imagina você ganhar dinheiro de hoje, 2 salários mínimos. Na época eu ganhava 2 salários mínimos. Começou as coisas começaram a melhorar e a gente começou a guardar dinheiro porque a gente queria sair da zona. Mas por que eu falei da Gráfica Pfeiffer? Porque nos fundos da Gráfica Pfeiffer tinha um barracão meio que abandonado. E eu vi que tinha um saco preto grande cobrindo alguma coisa. E eu não sabia o que era. Um dia subi, quando eu subi o que era? Um sofá, 2 módulos de sofá. E a gente só tinha poltrona, eu fiquei louco na hora que eu vi aquilo. Aí eu desci e falei, Toninho, aquele sofá lá tá muito abandonado e tal. Você não vende pra mim? Já tava ganhando negócio, tava legal. Falou, fala com a dona Sinira, a dona, não sei, o sofá era dela. Eu falei, dona Sinira, tem o sofá lá da senhora? Ela falou, o que você quer? Muita gente me chama de Geraldinho. O que você quer, Geraldinho? Eu falei, eu quero comprar da senhora. Falou, pela tua honestidade, eu vou fazer o seguinte, eu te dou o sofá. Gente, vocês não têm noção. Foi um gozo. Na hora que os meus amigos da gráfica, um deles chamava Cícero, eu sou bom de memória, minha memória de elefante, chamava José Cícero da Silva. O Cícero, ele tinha o apelido dele na época, brinquei com ele, de Scarface, que ele tinha uma cicatriz gigantesca aqui. Falei, Scarface, falei, sei Scarface, me ajuda a levar meu sofá lá que eu ganhei o sofá. Meu povo, quando aqueles 2 módulos de sofá chegaram em casa, a alegria da minha mãe de não acreditar que a gente ia sentar finalmente num sofá e poder deitar. E aquilo tomou conta de todos nós. Mas a poltrona poderia ter ido embora. A poltrona poderia ter sido jogada fora. Falei, agora a poltrona vai embora. Falei, não, a poltrona fica. Aí a gente foi juntando dinheirinho. Aí depois eu acabei entrando na rádio, que é um outro capítulo que eu quero contar para vocês, de como que eu entrei na rádio, de como eu cheguei na rádio. Porque nessa época não tinha rádio. E aí nós tínhamos o sofá agora, aquele sofá gigante, e a poltrona ficou. Não, a poltrona não foi jogada, não poderia ir embora, né? E aí a gente foi juntando dinheiro, porque eu queria sair lá da zona, né? A gente já não aguentava mais tiro, ver briga de travesti, ver tanta droga. E na época os partidos estavam começando a se formar, os partidos dos criminosos. E o tráfico, que era só de papelote, já começava a vir tablete. E a zona tinha prostituição, tinha as putas, tinha os travestis, tinha o prazer, mas aí também começou a ter o prazer da droga. Aí os tiros começaram a ficar mais constantes. Os barulhos de gente morrendo, aí ficou... E a minha mãe tinha uma preocupação muito grande. Era ao mesmo tempo que ela queria me tirar de lá como mãe, mas ela não tinha força de me tirar de lá. Ela não ia conseguir, porque ela já não fazia mais faxina, já estava debilitada, não tinha mais como. Então lá, a gente era um lugar feio, mas que para nós se transformava um local de esperança, um local de amor, porque tinha amor naquela casa que quando chovia, chovia mais dentro do que fora, porque era uma casa muito velha, muito, então qualquer chuva fina, qualquer chuva que ficasse, aliás, mais forte, ela começava nos rodapés, depois começava nos pontos, e a casa ficava alagada. E a poltrona permaneceu lá, sofás lá. Aqui eu assisti muito o programa do Silvio Santos e sonhava. Nessa poltrona eu assisti muito o programa do Gugu e sonhava. Nessa poltrona eu ficava assistindo o Goulart de Andrade e sonhava em chegar na televisão. Então essa poltrona era como se fosse uma poltrona... Você já voou? Tu já voou, né? Já entrou no avião? Tem gente que tem essa sensação, né? Quando chega, que o avião começa a subir assim, a subir, aquela poltrona... Não é o avião. Não é o Boeing. É a poltrona que você está segurando, que você segura, é aquela mesma poltrona que estava no aeroporto, onde você pegou. Essa poltrona daqui 1 hora, 2 horas ou X horas vai estar em outro lugar, em outro mundo.
que ela te faz viajar sem sair de dentro da aeronave. Essa poltrona é a poltrona que me fez viajar e que me faz viajar até hoje. É a poltrona que eu lembro da Olga carregando na cabeça como se fosse uma lata d'água. Não tem lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Então, né? Podia colocar, né? E o sofá na cabeça, lá vai a mãe, lá vai a Olga, lá vai a Olga com seu filho, lá vai a Olga com seu filho. Poltrona na cabeça, lá vai a Olga, lá vai a Olga. E foi. Então eu lembro da Olga carregando a poltrona na cabeça, eu na cabeça. Esse estofado aqui, esse móvel que presenciou tantas coisas ruins lá na zona, tanta chuva, uma casa molhada, uma casa que chegou uma época que só tinha um sofá e uma televisão em cima de um móvel, mais nada, um fogão e uma geladeira vermelha, mais nada. E um baú velho que tinha para colocar roupa. Mais nada, essa era a nossa casa. E aí vocês me falam, como é que eu vou, mesmo hoje, podendo comprar tantos sofás? Tantos sofás. Como que eu vou jogar e esquecer da poltrona? Hoje, essa poltrona aqui não tem, se eu fosse vender numa casa de móveis usados, não daria uns R$30. Mas se alguém chegar e falar assim, eu te dou 50 mil. Porque agora virou a poltrona do Geraldo Luiz. Eu falo, muito obrigado. Não é valor. Não é preço. É amor. É por isso que eu transformei essa sala do lado desse sofá de couro hoje que eu tenho. Não precisa nem mostrar o sofá de couro, não. Atrás de mim aqui tem um sofá de couro. Caro. Mas o sofá mais caro que eu tenho na minha casa, isso aqui vale um sofá. Mas também vale, isso aqui é como se fosse o olho da Olga. O olho de Deus, que me acompanhou. Aí nós saímos lá da zona, fomos morar nos predinhos do Mário Souza Queiroz. Aí já trocou o sofá, já tinha dinheiro. Foi um sofá de pano, tinha encosto, a poltrona ficou. Aí começou a entrar dinheiro para a rádio, minha mãe foi morar num prédio, lá no centro, do lado da Praça Tulio de Barros. Outro sofá, a poltrona foi. Aí troquei de prédio, ela queria morar no outro prédio. Eu troquei um outro prédio, ela foi morar no edifício Guidotti. Troquei todos os móveis dela, aquela coisa toda, o sofá que ela queria, a mesa que ela queria, o sofá junto. Aí até o dia que eu me juntei com a mãe do meu filho, não casei, com a Mirella, aí o sofá ficou com ela. O sofá ficou com ela. Depois de um certo tempo, o sofá veio comigo. Sacaram qual que é? O que você leva dentro de você pode não ser mais um móvel, que não é bom a gente ficar guardando coisas. Você acumular coisas isso já é doença. Mas guardar com carinho e com amor para que aquilo você olhe e fale, continue, continue. Quando eu olho para essa poltrona, eu ouço uma coisa, continue, 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 continue. Não pare. É a poltrona que fala, a poltrona que foi testemunha, a poltrona que serviu de luxo e era um luxo na época para quem sentava no chão. Agora mesmo lá em Ibirá, troquei o sofá lá e o sofá que estava, falei, vai lá no bairro São Benedito, em Ibirá, que é um bairro muito carente, e doe o sofá. Eu não seguro nada. Então eu aprendi a ser caridoso, da mesma forma que as pessoas foram caridosas comigo e com a minha mãe. Dando na época, como a avó Isabel, a dona Isabel, uma poltrona que para a dona Isabel
era só uma poltrona, mas para nós não era. Era a alegria que preencheu uma casa vazia e de uma mãe que ficou feliz em ver o seu filho sentado. E ela botava, a gente tinha uma almofada da Leste, ela ficava na almofada e depois falou, mãe, agora só senta aqui. É assim. A vida é assim. Às vezes você só vai ter uma poltrona doada, vão te dar algo, mas depois a roda gigante vira e aí você é que vai doar aquilo que você pode doar a alguém. A vida é essa troca, essa via de mão dupla. Prazer, eu sou o Geraldo Luiz, você está aqui no meu canal. Se você curtiu, dá um sininho. Como que é? Curte aqui, o que tem que falar? Ativa o sininho. Hã? Ativa o sininho, pessoal. Ai, Geraldo, que legal. Gostei dessa sua história hoje. Então ativa o sininho aqui e se inscreva. Se inscreva no meu canal. Passe pro pessoal do grupo aí, ó, o Geraldo Luiz agora tem canal. Vamos se inscrever no canal do Geraldo Luiz lá. Não são super histórias que vocês vão encontrar aqui, mas são histórias verdadeiras, que eu espero que vocês, de alguma forma, tirem mensagens e que vocês saibam um pouco mais de mim. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, lembre-se que o amor jamais se esquece e até o nosso próximo encontro.